Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa primeira aula da disciplina de Língua Portuguesa e Redação para a realização do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, com foco na certificação para o ensino fundamental. Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Luciana Leônidas e possuo graduação e mestrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Em nossos encontros, nós iremos caminhar, explorar e desvendar o conteúdo, as regras e as expectativas que o INSEJA espera de vocês, os candidatos para a certificação. Mas e o que é o INSEJA? O INSEJA é uma proposta do governo federal para a realização do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A ideia é aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. A ideia do nosso curso é focada para aqueles jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental. Mas quando nós falamos de competência, nós devemos pensar na habilidade de ler e escrever um texto em todas as suas tipologias, tais como prosa, poemas, charges, crônicas, etc. A prova acaba pedindo todos esses tipos de textos e a gente vai trabalhar muito sobre isso nas próximas aulas. Vale informar que todo o conteúdo dessa aula ele foi produzido com base nas informações que constam na cartilha do participante, nesse caso, a cartilha do participante de redação de 2025. E como funciona a prova de redação? A prova de redação do INSEJA é parte importante da área de conhecimento denominada língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação. Para atingir proficiência nessa área, o participante precisa obter pontuação igual ou superior a 5 pontos na prova de redação, ela vale de 0 a 10, e obter no mínimo de 100 pontos nas questões objetivas dessa área de conhecimento. A pontuação das provas do INSEJA avalia a coerência das respostas do candidato e não apenas a quantidade de acertos. As notas são de 60 a 180 pontos nas provas objetivas e de 0 a 10 na redação, como eu já falei. Para ser aprovado, é preciso atingir no mínimo de 100 pontos em cada área de conhecimento e na redação, o mínimo são 5 pontos. Agora, eu vou mostrar para vocês as competências que são cobradas na prova de redação. São 4 competências. A competência número 1, você precisa demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa escrita, segundo as regras da gramática da língua portuguesa. Na competência número 2, você precisa elaborar um texto dissertativo argumentativo dentro do tema proposto, aplicando conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolvê-lo. Na competência número 3, você precisa selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E na competência número 4, você precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Calma, nós vamos debater, discutir e nos aprofundar sobre as 4 competências nos nossos próximos vídeos. Agora, nos próximos slides, nós vamos apresentar as situações que levam a nota 0. E por isso você deve ter muita atenção nos tópicos que serão destacados daqui para frente. Aqui, nós vamos mostrar nesse momento as possibilidades que podem acontecer se o aluno fizer, ele pode ficar com nota 0. Então, vocês precisam prestar atenção e evitar de qualquer forma tudo isso que vai ser exibido nesse slide, tá bom? Se você fizer o seu texto com apenas 4 linhas ou menos, ele vai ser zerado, você precisa evitar. Se a sua prova for rasurada, indicando a intenção de anular todo o texto ou a maior parte dele, sem que restem mais de 4 linhas, você também vai zerar. Você não pode, em hipótese nenhuma, apresentar um desenho no lugar do texto escrito. Lembre-se, a prova é de língua portuguesa e de língua escrita. A sua letra, ela precisa estar muito legível. Se ela não estiver legível e os avaliadores não conseguirem ler o seu texto, ela também vai ser zerada.
Ora, a prova é de língua portuguesa, então você não deve utilizar outras línguas para fazer a sua redação. A sua redação ela precisa ser escrita em língua portuguesa. Você, em hipótese nenhuma, pode apresentar cópia dos textos motivadores na sua proposta de redação. Se você fizer isso, o seu texto também vai ser zerado. Outra coisa, você não deve tratar um tema diferente do que foi proposto. Se você fugir do tema, o seu texto também vai ser zerado. Você não pode escrever um outro texto que não seja dissertativo ou argumentativo, como uma história, uma narrativa, por exemplo. Se você fizer isso, o seu texto vai ser zerado. Em hipótese nenhuma, você pode apresentar nenhum tipo de zombaria, ofensa para um grupo de pessoas ou algum palavrão. Se você fizer isso, o seu texto também será zerado. Agora, eu vou dar para vocês algumas dicas de como evitar a nota zero. A primeira coisa que você precisa fazer é ler com muita atenção a prova de redação. Ao ler com atenção, isso vai te auxiliar a concatenar as ideias para a construção do seu texto. Lembrando que o tipo textual ele deve ser o texto dissertativo argumentativo. Você vai construir um argumento em cima de um ponto de vista sobre o tema que é proposto na redação. E quando a proposta de redação ela se apresenta para você, ela traz para você alguns textos para te auxiliar, para te motivar na sua escrita. Mas eles estão ali como auxílio para você. Você não pode, em hipótese nenhuma, copiar parte desse texto na construção da sua redação, tá bom? Cumpra os requisitos mínimos para que a sua redação seja corrigida. Você precisa escrever no mínimo 5 linhas ou mais e em língua portuguesa e sempre pensando que ela precisa estar com uma letra legível para que os avaliadores consigam analisá-la, né? Não utilize nunca, de forma nenhuma, nenhum tipo de palavra que possa ser entendida como zombaria, impropérios, ofensas, recados para os avaliadores, lembrando que você está ali para construir um texto em cima de um tema proposto. Você está ali pensando em ser aprovado para que você consiga a sua certificação. Utilize a folha rascunho como uma primeira versão do seu texto. Para isso te auxilia para você se organizar nessa construção. A folha rascunho ela é pensada exatamente para isso, tá bom? Então, se aproveite desse momento e desse espaço. Aqui eu apresento para vocês a prova de redação do exame de 2020, cujo tema proposto foi Abandono afetivo do idoso no Brasil. Neste exame foram disponibilizados 3 textos motivadores. O primeiro foi um gráfico, esse aqui, ó. Velhos desamparados, velhos e desamparados. O segundo foi um texto em prosa, uma notícia de jornal online. É esse aqui embaixo, ele está escrito como texto 2. E o terceiro foi um poema, que é o texto 3. Note que eles identificam os textos, eles nomeiam. O gráfico é o texto 1, a notícia de jornal é o texto 2 e o poema é o texto 3. Todos os textos têm como temática o tema solicitado, que é sobre o idoso. Esses textos eles são colocados aqui como uma forma de auxiliar você na construção do seu argumento. Mas lembre-se, você não pode, em hipótese nenhuma, copiar nenhuma parte do texto motivador na construção da sua redação, porque se você fizer isso, você acaba zerando na sua prova. Aqui eu apresento para vocês o espaço que é disponibilizado como um rascunho. É o rascunho, a folha rascunho para que você faça a construção do seu texto, da sua prova, da sua redação. Note que eles disponibilizam até 25 linhas para você escrever a sua redação. Lembrando que você precisa construir uma redação de no mínimo 5 linhas, porque se for menor do que isso, ela é automaticamente zerada e os avaliadores não leem. Lembrando que o texto argumentativo, dissertativo, argumentativo, você precisa
exibir um ponto de vista. Então, o texto precisa de algumas regras para ser construído. Então, 5 linhas é muito mínimo mesmo. Você, com certeza, vai acabar construindo um texto com mais linhas. E o limite são sempre 25. Bom, pessoal, eu quero agradecer por vocês estarem conosco até aqui e quero lembrar para vocês que vocês conseguiram chegar até aqui em uma sociedade que é letrada e que sempre exigiu um mínimo de conhecimento de você e dos seus pares. Agora foque no seu objetivo maior, o seu certificado de conclusão do ensino fundamental. É perfeitamente possível fazer o exame e ser bem-sucedido, pois o conhecimento todos vocês já possuem. Basta adequá-lo ao que é solicitado pelo exame, tá bom? Então, até breve e até o nosso próximo encontro.